Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Power BI. Nos últimos vídeos aqui no canal, tá chegando a primeira vez no canal, tá me vendo a primeira vez hoje, dá uma olhadinha nessa playlist que tem aqui, cheia de conteúdo para vocês de Power BI. Então, retomando o que eu estava falando, nos últimos vídeos no canal a gente aprendeu a fazer Power Query, a gente aprendeu a fazer coluna calculada, a gente aprendeu a fazer medida e hoje eu vou ensinar você que nunca fez um painel no Power BI a fazer o seu primeiro painel totalmente do zero, beleza? Então bora lá aprender comigo? Bom, pessoal, já estamos aqui na minha tela do Power BI, tá bom? Garante primeiro, pessoal, se você está assistindo aí comigo, que o seu Power BI tem esse mesmo formato aqui, tá? Porque daí fica mais fácil. A atualização do Power BI Desktop que você instala no seu computador, ela é gratuita, não custa nada, então mantenha ele atualizado, é o melhor para você, tá? Se você não tiver a versão dele atualizada, esses botões que eu vou clicar aqui, ó, eles vão aparecer aqui embaixo das visualizações, tá bom? Mas então vamos lá, como é que a gente constrói um primeiro dashboard do total zero com os elementos básicos para qualquer desenvolvimento, tá? Então a gente tem elementos básicos que precisam ser cumpridos para a gente ter sucesso no nosso projeto, beleza? Então vamos lá. São basicamente 4 elementos que a gente vai colocar e eu vou ensiná-los para vocês agora. Então como é que fazemos? Primeiro vamos inserir dados manuais, então a gente vem aqui, ó, página inicial, inserir dados. Por quê? Vou criar uma base de dados fake para eu poder trabalhar no Power BI. Então aqui, ó, eu vou chamar essa base de, aqui eu vou chamar essa coluna de data. Aí dentro da data eu vou colocar aqui, ó, 1/1 de 2022, 1/2 de 2022, 1/3 de 2022, 1/4 de 2022, 1/5 de 2022, 1/6 de 2022, beleza? Então eu coloquei aqui, ó, 6 datas para o nosso projeto. Aqui do lado eu vou colocar nessas 6 datas o valor de venda para essas 6 datas, tá? Então esse primeiro aqui foi R$100, aqui foi 50, 250, 360, 500 e R$85, tá bom? Vou chamar essa base aqui de BD underline vendas, ok? Então vou colocar aqui BD vendas e vou já dar um carregar. Se você não sabe muito bem como mexer com isso, todo esse processo é a partir de preparação dos dados de ETL que tem nos vídeos de Power Query aqui no canal, tá bom? Então hoje a gente vai para a parte de estrutura de visualização. Chegou a hora da gente mexer nas visualizações. Primeiro de tudo, pessoal, uma vez que a gente tem os dados carregados, ó, eles estão aqui do lado direito, a minha aba de visualização está aqui do lado direito também, tá? Então, basicamente, para customizar o painel, você vai ter que olhar algumas coisas. Na esquerda do seu Power BI, você tem 3 botõezinhos, ó, tô clicando. É nesse primeiro que você constrói o DataVis, tá bom? A visualização. Então, não esquece disso, é no primeiro que você vai construir a visualização. As configurações vão estar basicamente aqui em cima e a maioria nessa parte da direita, onde a gente tem essa lista de visualizações, que é onde a gente constrói o painel no Power BI, tudo bem? Na extrema direita a gente tem a lista de campos. Então é nessa lista de campos que a gente vai clicar para a gente conseguir trazer os campos para dentro do projeto. Mas, pessoal, antes de mais nada, o que temos que fazer? Ó? Olhar para a tela de fundo, tá? Então, esse nosso projeto ele é composto pelo painel que está aqui dentro desse pontilhado, tá? Por que o Power BI cria esse pontilhado? Para você saber a delimitação do seu painel. Você poderia modificar esse tamanho. Então, isso aqui é um tamanho padrão que vai caber na maioria dos devices. Mas, se você quisesse modificar esse tamanho, colocar ele de um jeito diferente, você vai fazer isso aqui, ó. Sem selecionar nada, você vai vir aqui nesse formatar sua página do relatório, vai clicar nessa parte, e aí você vai ter algumas configurações relacionadas à página, tá bom? É só vir aqui no configurações de tela, e ó, ele já deixa no padrão 16:9. 16:9 é o padrão da maioria dos dispositivos. Então eu sugiro que você mantenha isso na maioria dos casos. Mas se você quiser mexer, você pode colocar outros formatos, tipo personalizar e aumentar a altura, aumentar a largura do seu painel. Então você consegue fazer isso, aumentar tanto horizontalmente quanto verticalmente. O nosso exemplo aqui ele vai ficar 16:9 mesmo, tá? Que é esse padrão. Tá bom? Aí a gente vai vir aqui, ó, na tela de fundo
E na tela de fundo eu vou colocar uma cor. Então eu vou colocar um cinzinha claro. E vou vir aqui na transparência. Como está 100% a transparência da tela de fundo, ele ficou branco, né? Que eu botei um cinza na cor, mas está 100% de transparência, ficou branco. Então eu vou colocar 80%. 50% achei muito claro. Então eu vou colocar aqui, ó, 80% de transparência. Deixa eu só resselecionar aqui que ficou errado. Beleza, 80% de transparência. Acho que aí para vocês fica ruim de ver. Vou colocar 60%. Também não ficou bom, vai ficar 50 mesmo no final. Olha, eu fui pro 50, saí de 50 e voltei pro 50. Então, ó, reparem que já ficou o fundo cinza, tá vendo? Toda a parte que é fora do painel, ela continua branca. Dentro do painel, a tela de fundo dele, eu estou com o elemento cinza. Tem outras configurações aqui que a gente vê mais pra frente em outros vídeos no canal, tá? Agora a gente vai montar o nosso primeiro painel. Pessoal, o primeiro elemento que todo painel precisa ter é um elemento que vai direcionar a análise. A pessoa que vai estar vendo o seu relatório, para quem você vai entregar o seu relatório, ela precisa ter a sua análise direcionada. Então, para isso, o primeiro elemento, se você olhar aqui nesse vídeo no YouTube, antes de você começar a me ouvir, qual foi a primeira coisa que você viu? O que foi? Exatamente, o título do vídeo. O título é o que direciona. Você leu o título, aí você leu no título, né? É o meu primeiro painel no Power BI, como é que eu construo o meu primeiro painel no Power BI, se interessou para ver, porque provavelmente você ainda não tenha feito um painel, quer aprender, esse título direcionou o que você vai aprender nesse vídeo. Então essa é a ideia do título. Num relatório você precisa de um título que direciona a análise. Então vamos colocar um título no nosso painel. A gente vai ficar aqui na aba do página inicial mesmo. Vamos ver aqui nessa opção de caixa de texto, tá vendo? E aí o Power BI já cria essa caixinha de texto. Nessa caixinha de texto eu vou colocar o título. Então, eu vou colocar aqui, ó, análise de vendas por período. Análise de venda por período. Beleza? Tá muito pequenininho na tela, né? Então, o que eu faço? Eu seleciono a fonte e venho aqui, ó, nesse número, e aqui eu consigo mudar o tamanho. Então, eu vou deixar no 28 e vou colocar Arial Black, a minha fonte, tá bom? Venho aqui, espremo um pouquinho mais o título e pronto, ó, já tem um título. Posso até arrastar ele ponta a ponta do meu painel. Olha que interessante. E vir aqui e clicar nesse central para ele alinhar, tá bom? Então aqui eu já tenho, ó, o campo criado, análise, o título criado, na verdade, análise de vendas por período. Poderia mudar essa cor de fundo? Poderia. Se você clicar aqui na caixa de texto, ó, você vai vir aqui do lado direito e vai ver que ao invés das visualizações, ó, como estava, agora o Power BI está mostrando para a gente formatar a caixa de texto. Se eu vier aqui em efeitos, eu consigo mudar a tela de fundo, ó. Então eu posso vir aqui e falar, vou colocar um azulzinho claro na tela de fundo, ó. Coloquei, fechei, pronto, já tem uma tela de fundo. Ótimo! Agora a gente vai para o segundo elemento que é fundamental. Então a pessoa olhou, ela já sabe que ela vai analisar vendas por determinado período. Agora a gente vai para o segundo elemento, que é o que a gente chama de filtros. Por quê? Os filtros vão ajudar a pessoa a selecionar as dimensões que estão dentro do seu painel. Então, num projeto de BI, a gente sempre vai ter dimensão e medida. O que é uma medida? A medida é o campo numérico que a gente faz cálculo, a agregação. Então, aqui no caso, eu quero fazer uma análise de vendas. As vendas, o total de vendas é uma medida. Se eu chegar para alguém e falar assim, ó, vendi 50 milhões, o que a pessoa me pergunta do outro lado? Provavelmente. Vendeu? Vendeu pelo quê? Por mês? Quanto você vendeu por mês? Em qual ano você vendeu isso? Né? Qual produto que você vendeu isso? Toda vez que alguém te pede explicação de um número, que por essência é uma medida, a explicação ela vai se dar por meio de dimensões. Então a função de uma dimensão é explicar uma medida, beleza? Essa é a lógica. Então eu tenho medidas e eu preciso de uma dimensão para explicar as minhas medidas. Então a gente tem análise de vendas por período. A dimensão é o período aqui. E como é que a gente coloca a dimensão num painel?
A gente coloca a dimensão no painel por meio de filtros. E aí agora a gente vai colocar o primeiro elemento visual e, no caso, o segundo elemento dentro do nosso projeto. O primeiro elemento foi o texto e agora o primeiro elemento visual, que vai ser esse aqui, ó. Segmentação de dados, tá vendo? É essa tabelinha que tem um funil, ó, que você tem que pegar. Então você pega ela, joga ela no seu projeto. E aí, como você colocou uma visualização, aqui embaixo, ó, o Power BI mostra para você o campo. E aí, aqui dentro, você vai adicionar os campos que você quer que apareçam nessa visualização. Eu vou vir aqui no meu banco de dados, do lado direito. Como eu tinha colocado um campo de data, o Power BI cria automaticamente essa opção de hierarquia aqui, ó. Tá vendo? Eu posso selecionar não somente a data completa, como eu posso pegar a hierarquia da minha data. O que isso quer dizer? Ele está extraindo para nós algumas informações. Então, ele extraiu dessa data o ano, o trimestre, o mês e o dia. Eu vou pegar aqui a opção mês, ó. Vou pegar a opção mês, vou arrastar nessa parte em branco aqui do campo e vou soltar. Pronto, o Power BI já criou para mim, ó, uma lista dos meus meses, tá vendo? De janeiro até dezembro. Ele extraiu lá no nosso projeto, ok? Então, eu tenho mês 7, mês 6, mês 5, mês 4, beleza? Ele criou esse filtro, essa segmentação. Aí, se eu vier aqui nessa segmentação e clicar nessa setinha para baixo que está aqui no canto superior direito, ó, eu consigo vir aqui e deixar ela como lista suspensa. Quando eu coloco ela como lista suspensa, o que acontece, ó? Agora, a pessoa que pegar o meu projeto, ela vai clicar aqui, ó, e vai poder escolher entre os meses por essa opção, tudo bem? Então, aí eu tenho aqui um filtro criado, então uma segmentação no formato lista suspensa. Ótimo, perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o terceiro elemento que o meu projeto precisa ter. O terceiro elemento é o que a gente chama de Big Numbers. BAN. Big as number. Então, a gente pega os big numbers do nosso projeto e vai colocar aqui. O que é o big number? O big number é a sumarização da medida. Então, qual que é a medida desse painel aqui? É vendas. Então, o big number vai ser vendas. Opa, cliquei aqui no alinhamento. Então, o big number vai ser associado a vendas. Então, como é que eu coloco big number no meu painel? Eu vou vir aqui nas visualizações e vou colocar essa opção aqui, ó. 1, 2, 3, que é a opção de cartão, tá? Clico na opção de cartão, ele inclui o cartão dentro do nosso projeto. Aí, uma vez que ele inclui o cartão dentro do nosso projeto, aqui do lado direito, ó, na lista de campos, eu vou pegar o valor de venda e vou arrastar aqui. Beleza? Aí eu tenho aqui, ó, valor total de venda, 1.345. Mas ele não está formatado como moeda, né? Então, eu vou formatar esse campo. Vou vir aqui, vou clicar no meu campo valor de venda, do lado direito. Aí o Power BI mostra aqui em cima para mim já como editar este campo, tá vendo? Ele está mostrando a relação do campo. Então, eu venho na parte do formato, vou clicar e vou colocar que ele é uma moeda. Beleza? Só que ele ficou, ó, como só cifrão, como moeda. Se eu quisesse deixar ele, sei lá, eu quero deixar como reais mesmo, tá? Para aparecer, pessoal, aquela opção aqui, você clica no campo do lado direito, tá? Ele fica em cinza. Agora eu venho aqui, ó, nessa parte onde está o cifrão, clico na setinha para baixo e aí eu vou procurar aqui português Brasil. Beleza? Nessa relação. Tá em ordem alfabética. Vou descer. cadê o P? LMN P, português, ó. Português Brasil, tá aqui, ó. Achei. Beleza? Eu vou selecionar Português Brasil na setinha para baixo do lado do cifrão. E agora meu campo está em 1,350 mil, certo? 1,35 mil, que significa R$1.350. Foi o valor que eu vendi. Então, olha que interessante. Agora eu já tenho 3 elementos no meu painel. Eu tenho o filtro, desculpem, deixa eu só alinhar aqui para eles ficarem no mesmo formato, ó. Vou alinhar os 2 elementos aqui. Então, eu tenho o título, dizendo para o leitor do meu relatório o que ele vai analisar. O filtro, mostrando qual é a dimensão que ele vai analisar. E aqui embaixo, o valor de venda, mostrando qual é a medida que será analisada. Então, se ele vier aqui e colocar, por exemplo, fevereiro, R$50. Se ele colocar março, R$250. Ó, vou fazer isso aqui, ó, essa dinâmica. Eu vou colocar o BAN
Aqui, ó, desse lado agora. Então, se ele vier aqui e colocar abril, 360, maio, 500, junho, 85, julho, tá em branco, agosto tá em branco. Por que tá em branco? Porque lá na nossa fonte de dados a gente só colocou dados de 1 até junho, de janeiro a junho, certo? Então, os demais estão em branco, tudo bem? Então, vem aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Só por aqui, a pessoa já conseguiria fazer uma análise. E o consolidado, 1.350. Só que aí a pessoa pega e olha, ela fala, cara, mas eu tenho dados em branco, ou seja, você tem valores até qual mês? Eu quero que a pessoa venha fazendo isso aqui, pessoal. Olhando por aqui para checar tudo. Não quero, né? Eu quero facilitar a análise. É aí que vai entrar o quarto elemento do nosso painel. Só aí que vai entrar. Então, eu tenho que ter um título, eu tenho que ter um filtro dizendo quais dimensões e eu tenho que ter o BAN sumarizando a medida para a pessoa entender o que ela está analisando. Aí agora eu venho aqui embaixo, ó, e posso incluir a segmentação, que vai explicar. Então, eu vou vir aqui, vou colocar um gráfico de barras, que vai ser essa quarta opção aqui na primeira linha. Vou colocar esse gráfico de base e vou puxar ele até aqui, ó. Até o lado direito, tá? Então, eu deixei ele inteirão no nosso projeto. Quando eu coloco gráficos que não são nem o cartão e nem o filtro, eu preciso colocar dois campos. No eixo eu coloco a medida, então eu vou vir aqui no eixo e vou colocar a medida. Falei besteira. No eixo eu coloco a dimensão, então eu vou vir aqui no eixo e vou colocar o mês, que é a dimensão. E na parte de valores da visualização eu vou colocar a medida, que nada mais é do que o valor de venda, ok? Quando eu faço isso, ó, automaticamente o Power BI cria essa visualização segmentada, beleza? Então, se eu filtrar aqui, ó, a barra filtra. E se eu vier aqui também eu consigo filtrar, tá vendo? Só que agora o que acontece? Eu tô vendo que eu só tenho valores de janeiro até junho. Beleza, pessoal? Os que estão em branco nem aparecem, ó, mais. Então, só de bater o olho agora eu entendo qual é o acumulado, qual é a segmentação mês a mês e eu tenho uma opção de filtro. Para a gente finalizar esse vídeo, vamos colocar esse valor aqui como acumulado. O que eu quero dizer com isso? Quando eu filtrar aqui, não é para acontecer nada com esse valor, é para ficar 1.350. Esse valor é o acumulado mesmo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar no cartão e vou mudar aqui, ó. Em vez de valor de venda, eu vou chamar de acumulado. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui na parte de campos que a gente colocou, dou 2 cliques e posso escrever aqui, ó, acumulado, tá bom? Vou dar um Enter. Quando eu faço isso, eu mudo o nome só na visualização, eu não mudo o nome do campo, tudo bem? Então, essa é uma visão acumulada. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no filtro, que é o elemento que está filtrando aquele cartão, que eu não quero que filtre mais. Quando eu clico nesse elemento, aqui em cima, ele me abre uma aba momentânea, temporária, chamada Formato. Vou clicar nessa aba Formato. E vou ver aqui nessa opção de Editar Interações, tá vendo? Quando eu clico no Editar Formato, Editar Interações. Quando eu clico no Editar Interações, todos os demais elementos, com exceção do que está selecionado, eles ficam com esse cabeçalho aqui, ó, de filtro e de nenhum. O que isso significa? A capacidade desse elemento filtrar outros na página. Então, se eu colocar aqui a opção de nenhum, ao invés dessa de filtro, agora quando eu filtro aqui, nesse elemento, nada acontece no meu cartão, tá vendo? Então, esse é um jeito de eu deixar isso certinho. Depois que você editar as interações, para esse cabeçalho não ficar aparecendo toda vez, vem aqui na aba Formato de novo e clique em Editar Interações novamente. Tá? Aí aqui, por exemplo, se eu filtrar aqui na barra, tá filtrando aqui em cima. Não quero que faça isso. Também queria que aqui fosse o acumulado ano e esse cara também não afetasse este aqui, tá bom? Como é que eu faço isso? Mesma dinâmica, eu clico neste gráfico, Formato, Editar Interações e tiro a capacidade desse gráfico filtrar esse cartão. Pronto, agora ele não filtra também, tá? Então, eu tenho a visão acumulada e quando eu filtro, eu tenho a visão segmentada mês a mês aqui na coluna, tudo bem? Para a gente finalizar o vídeo de hoje, para ele não ficar tão longo assim, a gente pode editar as formatações de cada elemento desse, tá, pessoal? Como é que edita? Clica no elemento
E aí aqui na parte lateral da aba de visualizações, na primeira opção você tem adicionar dados ao seu visual, que é o que fica por padrão. É aqui que você adiciona os campos, como a gente fez. Se você vier na segunda opção, que é formatar seu visual, você consegue ir editando várias informações. Então, ó, eu posso editar o cabeçalho que está escrito mês, mudar a fonte dele para Arial Black, por exemplo, mudar a cor dessa fonte, deixar ela azul também, por exemplo, tá? Eu posso vir na parte de tela de fundo desse cabeçalho e mudar a tela de fundo, por exemplo, colocar cinza. Olha lá. Isso no cabeçalho, mas se eu for nos valores, eu também consigo mexer. Olha só, meus valores, ó. Vou ver nos meus valores, vou colocar Arial, vou colocar meus valores maior, tamanho 14, ó, para o filtro ficar maiorzão. Posso mudar essa cor da fonte para azul também. Olha só. Beleza? E igualmente eu vou ter tela de fundo dos valores, que eu também posso vir aqui também colocar o mesmo cinzinha. Aí agora nos meus valores eu tenho outra tela de fundo. Não gostei dessa tela de fundo, volto ela para branco, tá bom? Então você consegue editar os detalhes das suas visualizações. Isso em todos, tá? Clica aqui na aba de formatar e aí vai explorando campo a campo aqui para você ver tudo que você consegue fazer no visual, tá bom? A gente vai ter mais vídeos ensinando umas dicas para edição, mas por hora você consegue você mesmo aí na sua casa explorando isso aqui e deixando esse cara mais bonito. Mas o mais importante do dia de hoje é que eu queria que vocês aprendessem esses 4 elementos. Todo painel deveria ter esses 4 elementos, no mínimo. O título, os filtros, o ban e finalmente a segmentação do ban, que é a medida. Então, título, dimensão, medida e segmentação das medidas. Beleza? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo para você aprender aí na sua casa a fazer o seu primeiro painel no Power BI do zero. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal. Compartilha esse vídeo com mais pessoas que você acha que vão gostar do conteúdo, né? Vão aprender com esse conteúdo. E dá uma conferida nos outros vídeos da playlist de Power BI aqui no canal, que eu ensinei bastante coisa de Power Query, ensinei bastante coisa de coluna calculada, de medida, tá bom? Que pode ser útil para vocês, tá bom? Não deixa de acompanhar porque na sequência vem muito mais vídeos por aí, tá bom? É isso. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.